Seja bem-vindo, eu sou Paulo Ferreira, eu sou professor de Excel. Nesta aula eu vou te ensinar como utilizar a função média e cenários onde você deve utilizar essa função e formas de você não calcular média. É importante você saber também como não fazer, a fim de que você faça da forma correta e também saiba como corrigir quando alguém fizer da forma incorreta. O exemplo mais prático que nós temos de função é quando a gente está no ensino fundamental, ensino médio, que a gente tem uma média a cumprir. A média é 7, a média é 6. Então, como que se calcula a média? Soma todas as notas e divide por 4. Assim você consegue chegar na média. E se o aluno não atende a média, ele é reprovado. Se ele atende a média, ele é aprovado. Então, aqui nós vamos aprender a calcular a média. Existe uma forma errada de se fazer, que é, vamos iniciar aqui pela calculadora. Se eu for fazer na calculadora, eu vou somar 672 mais 494 mais, e assim eu vou somar todos, e no final eu venho dividir por 12. Tem um resultado. Só que, se um desses valores muda, eu tenho que somar tudo novamente. Não é isso que eu quero que o Excel calcule isso de forma automática. Pois bem, para calcular a média, eu venho no igual, digito média, que é o nome da função, abro parênteses, e aqui nós temos duas formas de selecionar esses valores. Eu posso clicar e arrastar, e assim eu seleciono todos, pressiono Enter, ele calculou a média. Ou eu também posso, igual, média, abro parênteses, clico no primeiro, 2 pontos, clico no último. E assim ele seleciona o intervalo completo. Pressiono Enter. E tem a forma menos intuitiva de se fazer, que é igual, média, abro parênteses, clico no primeiro ponto e vírgula, no segundo ponto e vírgula, e assim eu faço com todos. O problema de fazer desta forma é que se você tem muitos valores, no nosso caso nós já temos 12, olha o tamanho que fica a função. Imagina se você tem uma coluna aí com 40, 50, 100, 1000 linhas preenchidas que você tem que calcular a média. Então vai ficar enorme a sua função. Pressiono Enter, ele me traz o resultado da mesma forma, porém é a forma menos intuitiva de se fazer. Recapitulando, você pode, igual média, digitar a função, clica e arrasta e pressiona Enter, e o Excel dá a função. Ou você pode selecionar a primeira, ponto e vírgula, e selecionar a última. Ou digita o endereço da última célula, que dá no mesmo. Fecha parênteses, pressiona Enter, e nós temos exatamente o mesmo resultado. Se fosse fazer isso da forma manual, como que seria? Seria assim, igual, abro parênteses, clico na primeira, mais, e assim eu vou somando elas. Então eu somei a C3, mais C4, mais C5, mais C6, até a C14, tá aqui. Fecho parênteses e divido pelo intervalo, dividido por 12. Pressiono Enter, eu vou ter o mesmo resultado, exatamente o mesmo resultado. Mas olha a diferença de fazer desta forma e fazer desta forma. Percebam a diferença de fazer da forma manual para fazer utilizando uma função. Então a função ela vem para facilitar. E o que era fácil, o Excel facilitou mais ainda. Ele tem um botão próprio para você calcular a média. Como que você faz? Vou selecionar o intervalo, venho em página inicial e eu tenho aqui em edição, eu tenho esse botão. Só que aqui ele está fazendo a soma. E eu não quero fazer soma. Eu quero calcular a média. Então eu clico em média. Pronto. O Excel pegou o intervalo que eu tinha selecionado e calculou a média para mim. Então o intervalo que eu tinha selecionado, no final desse intervalo, ele colocou a média. Se você perceber, nós temos aqui a função média digitada, igual média e o intervalo selecionado. Então, aqui você consegue apenas selecionar o intervalo, você não vai precisar nem digitar a função, de tão simples que ficou. Seleciona, porque com a função já era fácil, e dessa forma é mais fácil ainda. Seleciona
Toma cuidado para não clicar e tá a opção soma marcada, porque ele vai somar. Ó. Perceba que ele fez uma soma e eu não quero fazer soma, eu quero fazer uma média. Eu clico e venho em média. E aqui ele pega todos os valores que eu selecionei e calcula a média e insere a média abaixo dos valores selecionados. Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Espero que você tenha entendido como funciona a função média. E não esquece de me seguir nas redes sociais, o link tá aqui na descrição do vídeo. E se inscreve no canal, deixa o like que é para fortalecer o canal, beleza? E até a próxima aula.